Olá, seja bem-vindo ao programa Educação Financeira. Você tem livro Caixa? Sabia que ele ajuda na hora de você fazer o seu imposto de renda? É com alegria que eu estou aqui com o Osivaldo Magalhães. Osivaldo, seja bem-vindo. Opa, obrigado. Osivaldo é sócio proprietário da Soma Contabilidade, casado com a Soraya. Ele é pós-graduado em finanças, cristão, contador, já esteve em vários programas. Osivaldo, fala um pouco aí, nasceu sua netinha, é isso? Dia 29 nasceu mais uma neta, chamada Lorena. Eu tenho uma outra neta com 1 ano e 7 meses, chamada Melissa. É o que dá muita alegria para nós. Então, o neto é tudo de bom. E a Bíblia nos diz que feliz será o homem que verá sua geração. Eu estou muito feliz e me sinto abençoado por Deus. Pensa aí num vô orgulhoso, olha aí, a gente tá. Deve ser muito bom mesmo. Osivaldo, vamos lá. Livro Caixa, qual que é a finalidade? A finalidade do livro Caixa é para que você possa deduzir da sua receita bruta. Então, quando você vai fazer o seu livro Caixa, você coloca todas as receitas e as despesas. Então, a receita, você ganhou lá 100 mil reais no ano. Aí você vai pagar imposto sobre 100 mil. Mas eu não sou profissional liberal, autônomo, eu não tenho como abater? Tem sim. Vamos ver a seguir que tem muita coisa para você abater, para você pagar menos imposto. Então, Livro Caixa é um local onde eu lanço todas as despesas que depois vão ser dedutíveis na hora de eu fazer o imposto de renda. Isso é mensal ou na declaração de ajuste anual? O livro Caixa, o objetivo dele é para que você faça o carnê-leão. É para que você recolha todo mês um DARF sobre o seu lucro. Então, você ganhou no mês, por exemplo, 10 mil reais, você põe uma despesa de 5, 6 mil reais, vai pagar imposto sobre a diferença. Até 2.640 você não paga imposto. O que excede a isso, você tem que pagar o imposto devido de acordo com a tabela da Receita Federal. Então vamos lá, vamos começar tudo, gente. Olha só. Livro Caixa, para quem ele é? Ele é para qualquer profissional? Não, só para profissional que tem atividade regulamentada, só para quem é autônomo. Para aquele que tem CLT, não serve o livro Caixa. Só Então, quer para dizer, aquele... se eu sou empregado de uma empresa, eu não preciso do livro Caixa. Não, O meu imposto de renda é de acordo com o que a empresa recolheu, que já é na fonte, né? Então, o livro Caixa é você que é profissional liberal, você que é autônomo, mas isso para todas as profissões? não, é mais para médico, dentista, advogado, até o próprio representante comercial, Psicólogo, psicólogo, pode? enfermeiro, psiquiatra. Eu tenho uma mecânica, eu posso fazer um livro Caixa? Não, oficina mecânica não é uma atividade regulamentada. Não deduz do imposto de renda. Então, livro caixa só para atividades regulamentadas, né? E esses profissionais. Então, se você é médico, um veterinário, psicólogo, psiquiatra, dentista, advogado. Os profissionais autônomos da área da saúde, maioria, vou dizer quase todas, podem usar o livro caixa para deduzir da sua receita bruta para pagar menos imposto. Então, se ele é regido por CLT, não serve. Mas se ele é autônomo, então essa livro caixa vai fazer o carnê-leão mensal, depois não apresentar a declaração do ano, ele vai ver a dedução, como foi fantástico esse livro caixa. Olha, Oswaldo, infelizmente muitos profissionais que até estão nos assistindo, muitos não conhecem ou não sabem do livro caixa. Eu mesmo, eu atendo, né, casais, atendo famílias, atendo pessoas na minha área de finanças pessoais e acabei pegando uma profissional na área de psicologia e eu descobri que ela pagava muito imposto de renda, justamente porque ela não tinha o livro caixa. No momento em que ela aprendeu o que é um livro caixa, que agora ela lança as suas despesas, né, ela realmente está pagando menos imposto do que ela pagava antes. Então, assim, agora a minha dúvida é, eu posso lançar qualquer coisa nesse livro caixa? Não, as despesas para lançar no livro caixa são aquelas despesas inerentes e especificamente à atividade do profissional autônomo. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo dessa psicóloga. Ela alugou uma sala, esse aluguel ela pode lançar? Pode. Tá, ela faz uma reforma na sala dela lá. A reforma, se for pintura ou reforma de qualquer equipamento, é dedutível da Receita Federal. O que não pode é comprar bens. Tá, ela comprou um sofá novo e colocou o sofá, mas o sofá é para deixar elegante, para receber os clientes. Se ela consegue trabalhar na atividade dela sem esse sofá, não é necessário. Então não é inerente à atividade dela, não pode ser dedutível.
Ó, por que que eu estou fazendo essa pergunta para o Zevaldo? Porque muita gente acha o seguinte, é tão simples que eu mesmo faço o livro caixa. E eu acho que qualquer o profissional autônomo pode fazer o livro caixa. Qualquer profissional pode entrar lá no gov.br, você vai entrar no ECAC e vai ter lá Meu Imposto de Renda. Então, quando você lá acessa o livro caixa, quando acessa o livro caixa, o Carnê-Leão, lá tem todas as especificações e ele é autoexplicativo. Mas é muito bom que você procure um profissional para orientação, pelo menos para que você tenha a certeza do que você está fazendo. Ótimo. Então, assim, ó, nesse programa do governo, que serve para assinatura digital, serve para um monte de coisa. Quem ainda não conhece é Gov.br. gov.br, tá? Então, ali tem a tua assinatura digital, tem um monte de informação, inclusive o ECAC, que vai te ajudar nessa parte do livro caixa do seu imposto de renda. Então, assim, eu acho interessante que as pessoas acham que elas podem fazer tudo sozinho, né? Mas olha só que interessante, eu vejo um dentista procurar outro dentista, porque ele não consegue mexer no próprio dente, né? Então, mesmo você tendo algum conhecimento, eu recomendo que você procure um contador, porque ele vai evitar erros que você pode estar cometendo, que daí, se aparecer um auditor, ele pode pegar. E o nome é auditor mesmo. Auditor, e quem audita é a Receita Federal. Ó, pera aí, ó, repetindo para essa câmera, vocês estão vendo o problema que é? Se você fizer algo errado no seu imposto de renda ou no seu livro caixa, o que vai aparecer na sua vida é um auditor. Da Receita Federal. E esse auditor, ele não tem dó não, tá? Se você tiver errado, se ele fizer alguma coisa contra a própria Receita Federal, ele está agindo contra os princípios dele e ele não pode fazer isso. Então, se ele achar erros ali, quer dizer, ele pode... Como é que chama essa linguagem? Ele vai glosar? Ele vai multar? Ele vai glosar O lançamento? as despesas não dedutíveis e vai fazer uma notificação com direito à defesa. E como não haverá defesa, você vai ter uma multa de 75% do imposto, além do... É calculado o imposto, até 27,5% do valor, né, para calcular o imposto de renda, e a partir de janeiro de 24 é 35% do imposto de renda, que aumentou a alíquota, já foi aprovada. Então, você vai ser calculado o imposto do valor sonegado, e sobre esse valor vai ter 75% de multa, chama multa de ofício. Olha só, gente, então, assim, poder fazer, você pode, mas se você fizer errado, vai receber a visita do auditor da Receita Federal, que não é brincadeira, tá? E ele vai verificar todo aquele lançamento e vai descobrir o seguinte, você pagou menos imposto do que você deveria pagar. Por pagar menos imposto, agora você vai pagar o imposto devido. Só que esse imposto devido, mais uma multa de 75% Do valor sonegado. E tem como negociar com a Receita? Se você pagar em até 30 dias, ele dá um desconto de 50% dessa multa de 75%. Que ainda é uma senhora multa, ainda é um valor... Se ele pagar em 30 dias sem recorrer, ele tem um desconto da multa. Mas o imposto não tem como diminuir. Ótimo. Então, gente, livro caixa é uma ferramenta, um instrumento que ajuda qualquer profissional liberal a pagar menos imposto, ok? Então, o que eu recomendo? Recomendo que você procure um contador, ele vai lhe auxiliar de forma que você faça o seu livro caixa sem cometer certos erros e chamar a atenção da Receita Federal. Porque também, Zevaldo, se eu chamar a atenção da Receita Federal, ela vai olhar só aquele ano ou ela pode olhar os últimos anos? Mesmo a declaração tendo sido processada, ela vê indícios no ano, ela pode recorrer aos últimos 5 anos e reabrir, quer dizer, desprocessar a declaração e exigir que sejam feitas as comprovações do livro caixa nos últimos 5 anos. Gente, vocês estão vendo o tamanho do problema? Por isso que eu trouxe o Zevaldo, sócio proprietário da Soma Contabilidade, porque olha só, a pessoa comete um erro em um ano na sua declaração e a Receita vai olhar os últimos 5 anos. Ou seja, se a multa já é 75% por um erro ali no livro caixa, imagine a multa dos anos anteriores, Zevaldo. Quando há erro numa declaração de um certo ano, se o auditor tiver com boa vontade ou com má vontade, ele vai analisar, ele pode reabrir as outras declarações de anos anteriores para fazer uma análise se ele julgar necessário. E não tem perdão. E nesse caso, tá bom, a pessoa foi lá, cometeu um erro, às vezes fez o livro caixa e, sei lá, lançou lá um avental, como é que fala, um jaleco, uma roupa lá, e pode isso ser dedutível? É dedutível.
Tá, mas de repente ele lançou alguma coisa que não é dedutível. Então Dá um ele exemplo. lançou a compra de uma televisão, ou então a compra de um sofá, como nós havíamos Isso, comentado. ó, muito comum no consultório. Põe lá um sofá, uma televisão, que é a recepção para os seus clientes. Mas isso não é dedutível. Não é dedutível. Só que Mas o valor do sofá é um valor alto, o valor da televisão é alto, e ele colocou no livro caixa. vai ser glosado pela Receita Federal, pelo auditor, e ele vai ter a abençoada multa do imposto mais 75% sobre o imposto de multa. E vai descobrir que nos anos anteriores talvez você tenha cometido o mesmo erro ou outros erros. Isso. Agora, numa reforma que você faça no teu consultório, você pode colocar reforma da televisão, reforma do sofá, a pintura do prédio, enfim, tudo que é reforma para manutenção do teu espaço de trabalho, ele serve como despesa dedutível. O que não pode é colocar bens no livro caixa. Agora vamos lá, gente. É dedutível desde que eu tenha nota fiscal. Nota fiscal. Recibo, qualquer recibo serve? Não, tem que ser nota fiscal. Ó, olhando para a câmera aqui, vocês estão prestando atenção? Gente, às vezes você contrata um profissional, ele não tem nota fiscal. E você quer dar um jeitinho, não tem jeitinho perante a Receita Federal. Explica aqui para os nossos ouvintes, Osevaldo. Então, se você comprar com nota fiscal, é sinal que a coisa realmente é correta e é 100%. E quem emitiu a nota fiscal está pagando os impostos. Se você simplesmente colocar um recibo lá, a Receita Federal vai, dependendo desse recibo, vai ver lá na declaração dele se ele fez recibo. E se ele está pagando imposto sobre esse recibo, o que geralmente não é feito. Aí o auditor vai glosar a sua informação na declaração no livro caixa e você vai ter a sanção que acabamos de falar. Hoje que nós estamos falando, o livro caixa é uma ferramenta importante, só que se eu fizer errado vai dar problema, e se eu não colocar a documentação certa também vai dar problema. Documentação certa é nota fiscal, ou seja, você paga imposto, a pessoa de quem você comprou também pagou o imposto. Então recibo não vale. O recibo serve o RPA, porque você no RPA você paga o INSS e que paga é o imposto de RPA? renda. Recibo é pagamento de autônomo. Ó, recibo de pagamento de autônomo. Então você contratou alguém para fazer a reforma lá no seu consultório, né? E ele é lá um pedreiro, um pintor, ele vai emitir um RPA. E nessa RPA vai ter os impostos que vão serem cobrados, que não são poucos. Mas a forma oficial de você esquentar um profissional nesse nível é fazendo um recibo de pagamento autônomo e pagar os impostos desse recibo de pagamento autônomo. Osevaldo, eu fiz a reforma no meu consultório, mas eu esqueci de pedir nota fiscal e RPA. E agora eu consultei a pessoa e ele não tem RPA. Eu posso fazer no RPA? O RPA é recibo de pagamento autônomo. Você tem que fazer na hora do pagamento. Inclusive o INSS, quem paga é o profissional que prestou o serviço. Se você não cobrar dele esse imposto, na hora, se você quiser esquentar, você vai pagar. O INSS vai pagar imposto de renda e inclusive o ISS sobre esse RPA. Aí você não pode deduzir dele, você já pagou. Então na hora do pagamento, consulte um contador ou verifica como é feito esse abençoado RPA e pague o líquido do RPA para ele. E tudo isso será deduzido na sua declaração de imposto de renda. Então, por exemplo, mas eu não fiz naquele mês e agora está chegando o final do ano e eu quero fazer minha declaração de imposto de renda e eu lembro, poxa, tinha reforma, eu quero lançar no livro caixa. Eu posso emitir um RPA? Você pode emitir, mas será glosado, porque para ele ser oficializado e ser quente, você tem que pagar os impostos referentes ao recibo. Não, mas mesmo pagando os impostos? Pode. Pode. Porque às vezes assim, a reforma custou lá 5 mil e digamos que eu vou pagar R$300 de custos ali no... Não, dá mais. O INSS é 11%, o imposto de renda vai dar acima de 2.640, você vai pagar aí mais uns R$500 de imposto de renda. Mas vou deduzir 5. Como você não cobrou dele, você vai pagar do teu bolso. Uhum. Tudo bem, mas eu vou deduzir 5 mil. Não, 5 mil menos os impostos. No livro caixa. No livro caixa. Ah, então no livro caixa só vai entrar efetivamente o valor que você pagou para ele e o INSS e o imposto de renda. Então você põe lá, tipo, 5 mil, você vai deduzir 4 mil e pouco, que é o líquido, mais o INSS e o imposto de renda, é você que vai pagar. Não, tudo bem que eu pago, é isso que eu estou tentando ver. Eu esqueci, mas assistindo o programa Educação Financeira agora, eu verifiquei que eu fiz uma reforma. Então agora eu vou emitir o RPA. E como eu errei de não ter recolhido lá na época, eu vou pagar os impostos. A minha pergunta é, deu 5 mil de custo aquela reforma.
eu vou poder lançar no meu livro caixa 5 mil. Vai poder lançar, mas só tem um probleminha. Você paga 11% do INSS na RPA, que você desconta dos 5 mil, e mais imposto de renda, que vai dar uns 400, 500 reais. Então você vai descontar lá aproximadamente R$ 1.000. Você pagaria 4 mil para ele. Quando você vai lançar no teu livro caixa, você tem que pagar mais 20% do INSS por não ter contratado ele por CLT, que é o INSS do RPA. Então você está me dizendo que não vale a pena retroagir. Então, se não pegou, não lança mais. Nem no momento também. O ideal é que você contrate um empresário que tenha nota fiscal. Já voltamos com o programa Educação Financeira. Vocês estão vendo como gera muitas dúvidas, gente? É livro caixa, é RPA, é um auditor da Receita, é glosar o teu imposto de renda. São muitas siglas, muitos nomes, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão o leão pega. Assista aí os nossos patrocinadores, recomende o programa para os seus amigos. Voltamos, programa Educação Financeira. Estou aqui com o Ozevaldo. Ozevaldo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Opa, o que precisar, estamos à disposição aí de quem nos procurar. Ozevaldo, estamos falando aqui de livro caixa, que muitos profissionais não usam, não sabem para que serve, né? E às vezes aí está assistindo o programa e agora está ouvindo falar de livro caixa. A minha pergunta é obrigatório todo profissional, todo autônomo ter um livro caixa? Não é obrigatório, faz quem quiser, mas o carnê-leão para todo profissional liberal, ele é obrigatório a você pagar todo mês o seu imposto de renda sobre o lucro da sua atividade. Então, se você só tem receita, não tem despesa, você paga direto sobre a receita. Se você faz um livro caixa, para você pagar o carnê-leão, para você pagar esse abençoado DARF do carnê-leão, você joga as despesas. Como é que joga a despesa? No livro caixa. Despesas inerentes à sua atividade. Olha só, você está entendendo como funciona? Você é profissional liberal. Se todo mês você trabalha, você tem receita. Logo, se você tem receita, você vai ter que recolher o imposto, né? Que é o carnê-leão, que vem em forma do uma DARF, é isso? É uma DARF. Uma DARF. Tá. É uma taxa única, um valor único? Não, de acordo com o valor. Até 2.640 atualmente você não paga nada de imposto de renda. E você vai pagar só se exceder esse valor no mês. E se passar desse valor? Aí vai a tabela até 27,5% esse ano. Até 27,5%, que não é pouco. 27,5% é uma mordida grande. E por isso que nós estamos falando do livro caixa. Principalmente aí se você é médico, dentista, veterinário, psicólogo, várias profissões, advogado, que você pode usar desse instrumento chamado livro caixa. Ou seja, naquele mês você teve uma boa entrada, né, de clientes e tal, e agora você lança as suas despesas, né? E nós falamos aqui, ó, não é toda despesa que pode ser lançada, mas vai lançar a despesa, vai deduzir da sua receita e agora sim que vai ser calculado o imposto. Então quem não usa livro caixa está perdendo dinheiro.
Tá aprendendo. Para o médico ele pode colocar jaleca, pode colocar sapato, pode colocar a esterilização dos equipamentos, ele pode colocar todas as despesas, todas mesmo, que é essencial para a atividade dele. E se não é essencial para a atividade dele, não pode ser colocado. Mas aluguel, água, luz, telefone, empregado, tudo você pode colocar no livro caixa. Mas se ele falar, por exemplo, com você que é contador, você vai dizer para ele, ó, isso é e isso não é. Isso é dedutivo, isso não é dedutivo. Vai no livro caixa ou não vai no livro caixa? Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu sou médico e trabalho, sei lá, em outra cidade. Aí eu pego o meu carro e vou até esse outro hospital atender. Se usar o meu carro, essa despesa de gasolina, depreciação, eu posso lançar no livro caixa? Não é dedutível despesa com transporte, nem com combustível, nem nada no livro caixa. Mas, por coerência, até um tanque por mês lá, depende da sua atividade, né? Dependendo das suas despesas, do seu deslocamento, a distância entre a sua casa e seu trabalho, um tanque talvez o auditor aceita por bom senso, que legalmente não é permitido. Entendi. Mas tem algum caso de autônomo que eu possa lançar no livro caixa despesa com combustível? Somente o representante comercial que pode lançar despesa de combustível, que o representante comercial vive disso, né? De visita a cliente, então ele usa carro, ele usa combustível, ele usa manutenção do veículo e etc. E tudo isso pode ir no livro caixa do representante comercial, desde que ele seja representante comercial autônomo, né? Representante comercial, pessoa jurídica, não pode usar como dedução. Então se ele está trabalhando para uma empresa, se ele é registrado numa empresa, não pode. Não pode. E se ele tem uma empresa de representação comercial, também não pode. Também não pode. Só pode se ele for autônomo. Só se ele for autônomo, que o autônomo faz o abençoado livro caixa. Então você que é representante comercial autônomo, agora você sabe que você pode lançar essas despesas. Celular ele pode lançar também? O representante comercial, sim. Veja como é interessante você ter a ajuda de um contador, porque algumas coisas podem ser lançadas, outras coisas não podem ser lançadas. Eu que dou consultoria, eu começo a atender esses profissionais, médicos, dentistas, psicólogos, e uma coisa que eu olho é o imposto de renda. E às vezes eu vejo que eles pagam muito imposto de renda. E eu vou ver lá o que é dedutível, eles infelizmente colocaram só o que eles recolheram, algo legal. Esquecendo que tem a possibilidade de fazer um livro caixa, onde ele pode lançar despesas para diminuir a base de cálculo. Né, Oswaldo? Exato, mas esse profissional ele tem que ter atuado como autônomo. Não é porque ele é médico, dentista ou advogado, se ele trabalha CLT ou se ele trabalha com uma pessoa jurídica, que ele não usa a atividade, a forma de atuação como autônomo, ele não pode deduzir essas despesas no livro caixa dele. Se ele é CLT ou se ele é pessoa jurídica, não tem dedução Então, do se livro ele caixa. é contratado por um hospital, ele é CLT. Se ele for contratado no hospital por CLT, ele não pode usar livro caixa. Mas se ele for contratado por autônomo, ele pode jogar a dedução para o livro caixa. E nos médicos e psicólogos e outras clínicas que usam aí os profissionais da área, seja fisioterapia ou psicólogo e etc., né, na área da saúde, ele usa muito convênios, né, com Unimed, com Amil, sei lá, os convênios que tem. Então esses convênios, quando pagam para a pessoa física, ele está pagando para um autônomo. Então, um médico da Unimed recebe lá 100 mil, 30 mil, 10 mil, 200 mil no mês e vai lá ele recebe da Unimed, já vem deduzido o imposto de renda. Então, tem médico que recebe no ano lá, por exemplo, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões e tem lá 300, 400 mil de imposto de renda retido na fonte. Quando ele vai apresentar a declaração dele, se ele prestou serviço em outros locais, às vezes dá até imposto a pagar. E se ele faz um livro caixa decente, correto, ele pode até restituir. Então é isso que eu quero falar. Vamos pegar esse livro caixa. Eu posso lançar qualquer valor. Ou tem um limite? O limite do livro caixa é a receita. Então, se você ganhou lá no ano 100 mil, você não pode colocar mais de 100 mil como licença. E se eu fiz reforma que custou 200 mil? Na reforma não entra no livro caixa. Olha aí, ó, gente. A reforma, eu querendo fazer reforma, melhorar o consultório, não entra no livro caixa. Mas vamos pegar um outro exemplo. E se eu investir em equipamentos? Digamos, eu sou médico e tive que comprar um equipamento lá, e esse equipamento ele vai demorar para o dinheiro voltar. O médico, às vezes, principalmente o dentista, né, quando vai comprar uma cadeira que custa lá 50, 100 mil reais, ele compra lá em 40, 50, 60 meses.
ele vai pagar 2, 3 mil por mês. Não é dedutível, porque é compra de bem. Agora, a manutenção da cadeira, a manutenção do móvel, a manutenção do bem que ele usa para o trabalho dele, essa manutenção é dedutível. Olha, gente, como é importante ter o auxílio do contador para a gente ver se a gente está fazendo certo. Porque se fizer um erro, vai acontecer o quê? Receber a visita. Aliás, você não recebe a visita, né? Você vai até a Receita Federal, falar com o auditor e ele vai olhar então vai explicar para você onde você errou e ainda vai dar a notícia ruim dos 75% de multa e talvez ele vai retroagir. Não, talvez não, com certeza. Vai olhar as últimas declarações, porque se você errou nessa, com certeza pode ter cometido erro na declaração anterior. Então, você precisa sempre auxílio de um profissional para que você faça bem feito. Porque olha só, no meu pensamento, se eu comprasse uma cadeira de dentista, para mim aquilo eu preciso para trabalhar. Então eu pensei aqui, olha, então eu vou deduzir. Não é dedutível. Não é dedutível, porque a cadeira do dentista ele pode vender. Então tudo que é possível de venda não pode usar como despesa. Despesa que você realizou faz parte do seu custo que não tem de volta. E se ele tiver um software que ele usa lá no computador para... Não serve. Olha, gente, eu tentando aqui qualquer coisa, reforma, o Zevaldo não deixa eu usar, a cadeira não pode software. Mas vamos lá, a gente tem que fazer livro caixa para pagar menos imposto, mas fazer o livro caixa de forma certa, né? Então vamos lá, Zevaldo, mais uma pergunta, né? Se eu tenho um funcionário, eu posso lançar nesse livro caixa? Todas as despesas de RH, seja o salário, o INSS, o FGTS, quando você manda empregado embora, a multa do FGTS, tudo que você tem de despesa com ele, inclusive o vale transporte, o vale alimentação, plano de saúde que você paga para o funcionário, enfim, todas as despesas que você tem com o funcionário, ela é dedutível do imposto dele. Inclusive o uniforme que você dá para o funcionário então, também é dedutível. Vamos pegar um exemplo, o médico autônomo que tem uma secretária. Isso. Ele pode deduzir todas as despesas que ele tem com a secretária no livro caixa do Carnê-Leão. Então olha só, você que é autônomo, que tem aí um empregado, né, uma empregada, alguém que trabalha para você, você pode lançar no livro caixa. Mas vamos lá, eu posso pegar a diarista e lançar como livro caixa? Não. Inclusive tem clínicas, né, o médico ou o dentista, ele abre uma clínica particular para ele. Aí ele abre um CNPJ para cadastrar os convênios. Aí na hora dele registrar a secretária ou as secretárias, ele contrata na clínica. Aí ele não vai poder deduzir no livro caixa. Então recomendo que você tenha uma clínica, faça todas as despesas na clínica normais, paga, quando você fizer as notas o imposto é menor, mas no fazer o teu livro caixa, coloca as despesas do RH, despesa com o funcionário, todas as despesas, inclusive aluguel, água, luz, telefone, tudo no nome do profissional. Que você pode trabalhar na sua clínica como autônomo. E esporadicamente você usa a nota fiscal de acordo com a necessidade. Então tem que saber como fazer, gente. Uma vez que você montou a pessoa jurídica, né, ela é diferente da atuação como autônomo e não entra livro caixa. Ali entra a despesa, é diferente, é contábil mesmo. É só o que é contábil, né? E você tem que ter o aluguel correto, a despesa de água, luz, telefone correta, a despesa com a RH correta. Não dá para fazer chuncho ou ficar inventando história que se o fiscal da Receita pegar, não tem perdão, o auditor. Vamos lá, eu estou sempre tentando aqui, gente, perguntar para o Zevaldo, mexer com ele. Eu sou um representante, eu comprei um carro. Esse carro, a compra do carro é dedutível? Não, só as despesas com o carro. Mas é que eu uso o carro para o trabalho. Infelizmente a Receita não permite, porque você pode vender o carro. E se eu alugar um carro, então? Para o representante comercial, pode. Olha só, que interessante. Eu, como consultor financeiro, então... Somente o representante comercial pode usar veículo. Então, o representante comercial que está pagando a sua prestação, talvez, se a gente fizer as contas juntos, talvez seja melhor ele alugar um carro. Porque ele vai poder deduzir isso e pagar menos imposto. Se ele for representante comercial autônomo, né? Mas geralmente o representante comercial, a maioria das empresas contrata ele para atuar como pessoa jurídica. Ele obriga o profissional autônomo, representante comercial, a abrir um CNPJ. Entendi. Osvaldo, eu vou falar aqui, depois quero que você fale assim, se você lembra de algum maior erro, assim, que alguém, sem citar nomes, é claro, né, mas que a pessoa cometeu. Eu vou dizer alguns aqui que eu já atendi, tá?
que assim, a pessoa realmente, ela receber ali o seu salário como autônomo, tem tudo certinho e tal, mas ela também recebe aluguel. E daí o aluguel ela esconde, ela não lança. Uma hora a Receita pega. Não, toda a imobiliária e o cartório é obrigado a comunicar todos os atos de compra e venda de imóvel, e a imobiliária é obrigada a lançar os recebimentos de aluguéis, chama DIMOB, Declaração de Imobiliária. Ele tem que informar todos os aluguéis que ele pagou para os proprietários Mas dos digamos imóveis. que esse autônomo não usa imobiliário, ele alugou direto. Né? Ele pode correr o erro, né, de que para quem ele alugou a pessoa lançar no seu imposto e a Receita vai pegar, ou até pela movimentação financeira na sua conta. Então o que eu estou falando assim, eu vejo muita gente cometendo erros, né, grosseiros, digamos assim. Você na contabilidade lá, você vê algum erro grosseiro assim? Então, quando se fala de aluguel, aluguel de imóveis, o imóvel, se você alugar direto com o proprietário, e se quem paga não declarar, e quem recebe também não declarar, a Receita não tem mecanismo para detectar isso. Mas, através da movimentação bancária, através de outras informações que a Receita Federal tem, vai ser pego. Que toda informação bancária, o banco é obrigado a informar a cada 6 meses quanto entrou e saiu na sua conta. Toda a informação que você faz com imóveis nas imobiliárias, né, eles mandam informação. Você vai num cartório que você tem, se você tem 5 imóveis, não tem nenhum alugado, tem alguma coisa errada, né? Como é que você pode ter 5 imóveis na declaração e nenhum está recebendo aluguel? Então o auditor também, no verificar uma declaração, ele está atento para esse detalhe. Eles investigam, né? Por último, Zevaldo, olha só, eu acho muito interessante, né? Esse Só nota... uma coisinha, despesas com imóveis não tem livro caixa para despesa de aluguel de imóveis, tá? Então, recebeu aluguel, não tem livro caixa para isso não. Ele é diferente. Mas eu acho muito interessante as pessoas que não querem lançar, tipo aqui, Nota Paraná, não quer colocar o CPF. Eu vejo muito no caixa do mercado na minha frente. Não, eu não quero lançar o CPF, mas ele paga a conta com o cartão de crédito. Ou seja, a movimentação financeira ela é vista através do cartão de crédito. Né? E muitas pessoas não querem colocar o CPF com medo que a Receita possa verificar lá as suas contas, os valores recebidos. Quanto à Nota Paraná, você pode lançar toda a sua compra ou exigir que o empresário faça a nota fiscal, porque você tem um retorno financeiro sobre esse valor. Se o empresário está pagando imposto sobre o valor que você pagou, o Estado manda de volta para você um crédito. Então não tenha medo de colocar o seu CPF na Nota Paraná. Salvo se você está gastando muito e essa despesa é incompatível com o seu recebimento. A não ser que tenha algo para esconder. Se você ganha lá 4, 5 mil reais por mês, você pode fazer 4, 5 mil reais de nota fiscal do Nota Paraná sem problema. Agora, se você ganha 4, 5 mil e está fazendo Nota Paraná de 15, 20 mil, aí há incompatibilidade de informação. Um último recado aqui que você dá para os nossos clientes, então, para quem está nos ouvindo. Ó, falei clientes como se eu fosse da Soma Contabilidade, mas na verdade é para os nossos ouvintes, tá? Um último recado para eles. Tem que ter contabilidade bem feita? Tem que ter contabilidade bem feita. Inclusive você, Altamiro, é meu cliente, eu sou o teu contador com meu orgulho, porque você faz a coisa certa. E um contador que faz a coisa certa, ele eleva o cliente para que ele possa atingir locais, espaços, ou o crescimento dele não tem tamanho, desde que faça a coisa correta. No meu escritório, tem muitas empresas, tem 23 funcionários, a gente tem as empresas que pagam aluguel, pagam a luz, telefone, pagam empregado, pagam os impostos, pagam tudo certinho, que tem certidão negativa de tudo. Essas empresas crescem de forma assim que como é que esse cara está crescendo? Porque honra o quilo a César o que é de César e paga tudo certinho. Aqueles que ficam, não pagam imposto, não pagam honorário para o contador, não pagam aluguel, pagam atrasado, vive pegando dinheiro em banco, vive sofrendo, esses aí, ó, vai procurar um emprego que é melhor. Gente, muito bom o programa Educação Financeira. Nós vamos convidar o Zevaldo para um próximo, que dá mais um programa, né? E hoje a gente falou de livro caixa. Zevaldo, obrigado pela tua presença. Continue assistindo o programa Educação Financeira e recomendando para os seus amigos. E eu espero por você no próximo programa. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família.